Salve, fiel, tudo certo? Que jogo tenso, hein? Meu Deus do céu, tô até suando, parecia que eu tava jogando lá junto com os jogadores. Que jogo tenso, difícil, sofrimento, jogo de cara do Corinthians. Que cabaçada do André também, mais uma vez, que não pode deixar de citar. Mas que jogo com a cara do Corinthians, né? É muito gostoso ganhar assim, né? É sofrido, mas a gente gosta depois, que é muito gostoso. Que delícia, cara. Como o Vasco é freguês, impressionante. O Vasco não ganha da gente de jeito nenhum, é impressionante isso. Os caras são muito freguês. Deu uma disputa histórica ali com o São Paulo pra ver quem apanha mais da gente na história. É impressionante. Os caras não conseguem ganhar nem jogando com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. Mesmo assim, nem empatar consegue, perde o jogo. Impressionante. Enfim, graças a Deus saímos da zona do rebaixamento. Que a gente não volte nunca mais nesse campeonato, que a nossa briga não seja essa no campeonato, que tenha sido só uma rodada que a gente ficou nela. Nossa, cara, que jogo cansativo. Cansativo no sentido físico mesmo. Cansei, cara, de assistir esse jogo. Eu anotei aqui os melhores momentos pra gente comentando. Vou dar minha opinião sobre o jogo do Corinthians, falar sobre a escalação. Cara, que partida do Ranieri. Que partida do Ranieri. Merecidamente eleito o melhor jogador em campo pela pesquisa da Globo lá, da torcida votar. Cara, incrível, incrível, sensacional o jogo do Corinthians. Bom, vamos lá. O Corinthians foi a campo com o Cauê no gol, como já dito, por causa da suspensão do Hugo. Ranieri na lateral direita, como eu achei que ia mesmo. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, enormes hoje, enormes a dupla de zaga do Corinthians. Mais uma vez, mais um jogo sem tomar gol, 6 jogos sem tomar gol, desde a chegada do Diniz. Incrível, sensacional. Bidu, autor do gol, partidaça também do Bidu na lateral esquerda. Alan de primeiro volante, partidaça do Alan. André, vamos falar mais pra frente. Bidon, partidaça do Bidon também, tanto na frente quanto tanto ofensivamente quanto defensivamente, ajudando muito na marcação. Rodrigo Garro, senhores. Rodrigo Garro, que partida do Garro. Que partida do Garro, voltando ao brilhantismo dele. Que assistência foi aquela de letra. Sensacional, só um jogador diferente faz aquilo. E o Garro fez porque ele é diferente. E Vitinho, que eu não iria com o Vitinho, ainda falei aqui ontem no vídeo que eu achei que ia de Lingard, e eu iria de Lingard também, mas foi o Vitinho, que também não foi mal no jogo. Não achei o Vitinho mal. E Yuri Alberto. Vamos lá. Eu só teria mudado o Vitinho pelo Lingard, como eu já tinha dito no vídeo anterior. E eu achei que seria o Lingard no Vitinho também. Eu não esperava que ele fosse de Vitinho. Bom, vamos para os melhores momentos. Vocês vão ver aqui que vai chegar um certo momento do jogo que eu parei de anotar a minutagem, e talvez esteja a minutagem errada aqui, porque eu ia lembrando que o lance aconteceu e eu não anotei, porque eu só estava focado em torcer ali e, enfim, emanar boas energias pro time não tomar o gol, porque eu tinha até esquecido de anotar lance, esquecido, e fui lembrando conforme o tempo aqui, e depois fui anotando aqui, baseado mais ou menos na minutagem, alguns outros eu até larguei de anotar, enfim. Aos 10, o Alan bate de fora, a bola desvia, escanteio pro Corinthians. O Corinthians começou a se botar no jogo a partir dos 10 primeiros minutos. Antes não conseguia nem ficar com a bola, o Vasco chegava até, trocava bastante passe próximo à nossa área. Mas também nada com muito perigo, mas o Corinthians não conseguia manter a posse de bola, não conseguia controlar o jogo. Aos 10 minutos, mais ou menos por essa parte mesmo, que o Corinthians começa a controlar a partida no primeiro tempo, que fez um baita primeiro tempo o Corinthians, talvez o melhor tempo da era do Diniz, assim, com mais a cara do Diniz também. O time com aproximação, troca de passe, o gol do Corinthians é um golaço, vocês vão ver aqui, é um golaço. O time saindo jogando com o Cauê, cara, partida espetacular do Cauê também, brilhante o Cauê no jogo. Parece que temos um reserva do Hugo aí. Mesmo sendo moleque da base, talvez vá falhar em algum momento, mas o torcedor não pode queimar, já mostrou que é bom goleiro, tinha seus erros na base também, o torcedor tinha certa desconfiança com ele até na base, mas até agora no profissional, cara, parece que melhorou em muita coisa, enfim, tá se firmando aí como reserva imediato do Hugo. Então vamos lá, aos 10 o Corinthians começa a se encontrar no jogo, tem as primeiras chances, o Alan bate de fora, a bola desvia para o escanteio. Aos 11, no escanteio desse chute do Alan, o Garro bota a bola na cabeça do Gustavo Henrique, que cabeceou, o El Jardim faz uma baita defesa e dá outro escanteio. No escanteio seguinte, o Gustavo Henrique de novo cabeceia e o El Jardim encaixa a bola no meio do gol. Aos 17, o Vitinho chegou pela ponta, o Corinthians trabalhou muito pelo lado esquerdo ali do Bidu e Vitinho, né? São jogadores mais técnicos, o Ranieri nem da posição então jogou mais pelo lado esquerdo do Corinthians, jogou também, sai por lá. A bola chegou no Vitinho, ele cortou para dentro, bateu mal longe do gol. Aos 24 minutos, eu anotei aqui, o Diniz tomou amarelo porque ele reclamou de um lateral que era pro Corinthians, que o juiz deu pro Vasco. Inacreditável. O juiz marcou lateral pro Vasco, assim,
no lance, não tinha condição de alguém enxergar aquilo e falar, foi lateral pro Vasco. E na frente do Bandeira, que também não falou nada, não avisou nada, só concordou com o juiz e manteve o lateral pro Vasco. O Diniz ficou louco pra variar, tomou cartão amarelo. É inacreditável, a arbitragem ridícula, a arbitragem patética, uma das piores arbitragens que eu vi no campeonato até hoje, desse ano, e olha que teve muita arbitragem ruim. E isso não tem a ver com o lance do André. Isso não tem a ver com o lance do André. Isso aí é outra coisa. Aos 25, o Vasco chega pelo lado direito da nossa defesa. O Cuiabano cruza, o David cabeceia por cima sem muito perigo. Aos 26, o Gabriel Paulista faz uma baita virada de jogo pro Bidu. Ele corta pra dentro, bate pro gol. De perna de. Ele vem costurando por dentro, bate pro gol, a bola passa tirando tinta da trave. Aos 27, o Corinthians subiu a pressão, roubou a bola. O Ranieri saindo da lateral, indo pro meio, roubou a bola. Tocou no Garro, que tocou no Vitinho, o Vitinho arrumou, bateu, eu não sei se desviou na perna do zagueiro de leve ou se o goleiro deu um leve toque e foi escanteio pro Corinthians, mas boa chance do Corinthians, quase foi gol nesse lance, foi bem o Vitinho na finalização. Aos 28, o Garro bate uma falta na cabeça do Ranieri de cabeceio, de novo o Roger faz uma baita defesa, mais uma vez a bola parada do Corinthians sendo muito perigosa, quase toda a bola parada do Corinthians é perigosa, encontrando o Gustavo Henrique, Ranieri, enfim. Eu anotei aqui, ó, depois desse lance, juiz insuportável, para o jogo toda hora, tudo é falta, pica demais o jogo, insuportável, insuportável. Aos 30, vocês vão ver que aí, nesse caso, não é nem que o juiz estava de marcação com a gente, não, ele é só ruim mesmo, é ruim, vontade de aparecer, enfim. Aos 30, ele perdido, era uma falta pro Vasco que ele marcou inexistente, foi um lance do Alan, que você vê o replay, você não enxerga a falta nem em câmera lenta, em maneira, de jeito nenhum você enxerga a falta. Ele marca a falta, o Thiago Mendes fica enrolando para bater, enrolando. O time do Corinthians vai reclamar da cera do Thiago Mendes para bater a falta. Ele vai dar cartão pro Thiago Mendes, até que enfim, glória, ele deu cartão. O Thiago Mendes quase atravessa o campo para reclamar com ele, aí atrasa mais ainda para bater a falta e fica a reclamação, e ele não faz nada a respeito, aí dá amarelo pro outro jogador do Vasco, que foi o Tietê, se eu não me engano, no lance, e aí vai passando o tempo, ele irrita os dois times, porque ele amarelou 2 jogadores do Vasco, e a gente querendo que a falta fosse batida rápido, e não era batida, porque ele só atrasou mais o jogo com isso. Enfim, 35, um bolão do Robert Renan nas costas da zaga, o David chega na cara do gol, ele e o Cauê sai do gol para tentar fechar o ângulo, o David tenta encobrir, o Cauê vai bem demais, defende, depois ainda tem rebote, ele se atira na bola e defende, segura ela e a gente sai jogando. Aos 37, golaço do Corinthians, eu anotei aqui. Gustavo Henrique bate uma falta rápida no meio de campo, solta pro Garro, o Garro dá no Vitinho, devolve no Garro no meio, o Garro de letra pro Bidu, o Bidu vem, corta pra dentro, bate de perna direita, que não é a boa dele, no cantinho do El Jardim, um golaço do Corinthians, golaço do Corinthians, ao estilo Fernando Diniz, uma troca de passe maravilhosa, e golaço. E eu anotei aqui, o otário do Thiago Mendes, do Vasco, né, que quer apitar o jogo, acho que o sonho dele na vida era ser árbitro, não jogador, tava fora de campo, porque ficou choramingando pedindo uma falta lá, pediu atendimento, não sei o que, teve que sair para ser atendido. Tava fora de campo, o Vasco tomou o gol, bem feito, trouxa, otário, gol do Corinthians. 40, que caneta do Ranieri, causando o cartão no terceiro meio-campista do Vasco. O Vasco jogou com 3 meio-campistas hoje, nenhum meia de titular, foi Tietê, Cauã Barros, inclusive, que tomou o drible do Bidão na final. E o Thiago Mendes, Tietê, Cauã Barros, Thiago Mendes, os 3 ficaram amarelados por causa de uma caneta maravilhosa que o Ranieri deu e forçou o cartão no Cauã Barros. Que partida do Ranieri, cara, impressionante a partida do Ranieri, um partidaço do Ranieri. 42, o Brenner barrisca de longe, o Cauê encaixa. Aos 44, o André é expulso. Cara, alguém tem que chegar no André e conversar. O que tá acontecendo? Porque assim, era um lance de para vermelho claro, uma expulsão clara, um lance claro para vermelho. Não, não era. Era o famoso cartão laranja. Tanto ser expulso quanto dar amarelo, não era nenhuma das duas, são um absurdo. O juiz decidiu ser rigoroso e deu o vermelho. Mas por quê? Porque o André deu margem. O André, desde que teve a doação dele melada pro Milan, ele não joga bola. A verdade é essa. Vem ali se arrastando, nunca voltou a ser o jogador que encantou todo mundo, que fez o Milan fazer proposta por ele. Parece que ficou bravinho. Eu entendo, ia mudar a vida dele, da família dele, o cara ia ganhar em euro, ia ganhar uma baita de uma luva, ia ganhar um baita de um salário, ganhar em euro, como eu falei. Mas, cara, quem paga o salário dele é o Corinthians. Se ele tá bravinho, o problema é dele, eu não ligo. Eu torço pro Corinthians, não torço pro André, eu não tô nem aí pros problemas dele. Ele tem que tomar um baita de um esporro, ele tem que, por mim, tomar geladeira, perder a vaga de titular no time por alguns jogos para aprender.
E perceber que quanto mais ele fizer merda, mais ele tá prejudicando a si próprio, porque ele não jogando de titular, menos chance de Europa ele tem, porque ele não vai estar jogando. É uma falta que o Corinthians atacou e o Vasco saiu tocando. O Thiago Mendes está de costas pro gol, de costas, tá virado para a área do Vasco. Ele chega e dá uma tesoura no cara, assim. Cara, muito cabaço, muito burro, muito displicente. Enfim, o juiz também foi bem rigoroso. Mas, como eu falei, acho que tanto o amarelo quanto o vermelho, os dois seriam plausíveis ali. O André foi muito burro, cara, muito burro. Tá jogando numa má vontade absurda. E hoje, mais uma vez, vai desfalcar o Corinthians pro próximo jogo contra o Mirassol, graças a mais uma imbecilidade que ele fez. Enfim, fim de primeiro tempo. O partidaço do Corinthians no primeiro tempo. Vocês viram aqui nos lances, o Corinthians com várias chances de gol, trocando passe, chegando bem na área do Vasco, tanto na bola parada quanto bola pelo chão, tanto que o gol nasce de uma bola pelo chão, e o Vasco mal chegou. Partidaço do Corinthians no primeiro tempo. Estragada para o lance do André meio que tira um pouco do foco da partidaça que o Corinthians fez no primeiro tempo. Ele tira até o mérito dos próprios companheiros dele, que no final do primeiro tempo ninguém ficou exaltando a partida do Corinthians no primeiro tempo, ficou falando só da expulsão imbecil dele. Então, cara, assim, tem que tomar uma chamada, presidente, técnico do próprio time, que, cara, ele de novo deixou os caras na mão com uma expulsão imbecil. Ele tem que tomar uma chamada do próprio grupo e tem que agradecer o próprio grupo, porque se o Corinthians só um empate hoje, era completamente na conta dele. E o que os caras correram no segundo tempo a marcar por ele foi uma enormidade também. Então, isso tem que ser valorizado no restante do time. Eu anotei outra coisa aqui. O baladeiro preguiçoso do Carrilho conseguiu tomar um cartão no banco de reserva. E adivinha, ele estava pendurado e ele não vai jogar o próximo jogo. Ganhou uma folguinha no próximo final de semana. Parabéns ao baladeiro do Carrilho, que conseguiu uma folguinha no próximo final de semana cavando um cartão no banco de reserva. Mas beleza, eu vou parar por aqui, porque o Carrilho até que entrou bem no jogo, eu achei mais pra frente, vocês vão ver. Enfim. Com 1 minuto de jogo, o Vasco veio com umas mudanças mais ofensivas, entrou o horroroso do Piton, né? Que muita gente tinha fã-clube do Piton aqui na torcida do Corinthians. O Piton hoje é reserva do Vasco, jogador horroroso, o Piton. E entrou o outro meia lá do Vasco, um gringo lá, que esqueci o nome dele, mas entrou bem no jogo esse gringo e começou a levar perigo pra gente. Com 1 minuto de jogo, o Robert Renan já arriscou um chute de longe, a bola pingou, o Cauê conseguiu espalmar pra escanteio. Aos 3, Rojas, o nome do gringo, cortou pro meio e bateu, a bola passou perto. Aos 5, o Brenner arrisca de longe, o Cauê encaixa. Basicamente o que ficou? O Corinthians com a linha bem baixa, a defesa toda dentro da área praticamente. O Vasco sem soluções começou a arriscar chutes de longe, só que esses chutes estavam levando perigo, principalmente com a entrada desse Rojas, que era um jogador perigosíssimo. Aos 7, Andrés Gomes também, o principal jogador do Vasco, que o Ranieri anulou ele no jogo completamente. O cara não fez nada no jogo, o Ranieri anulou ele completamente. A partida do Ranieri, assim, é um absurdo de incrível a partida do Ranieri. Sensacional o Ranieri no jogo. Mas o Andrés Gomes puxa para dentro, bate, o Cauê encaixa também. Aos 9, o Bidon bate uma falta rápido, todo mundo pensando que acho que os jogadores do Vasco pensaram, o Corinthians vai enrolar pra bater a falta, né, pra picotar o jogo. O Bidon bateu rápido, soltou no Garro, o Garro bate de longe, o Everton põe pra escanteio, dá um tapinha na bola, vai pra escanteio. Aos 10, o Garro pôs o escanteio na cabeça do Ranieri, ele sozinho na área, subiu sozinho no meio da área e cabeceou pra fora. Pecado essa bola, se o Ranieri faz o gol hoje, cara, era de ganhar nota 10 aqui. Mas não vai ganhar nota 10, infelizmente, porque eu sou bem exigente, mas vai ser com certeza o melhor jogador em campo. Jogou demais o Ranieri, fora da posição dele, que é mais uma coisa a se destacar da partida dele. Jogou fora da posição dele e ainda fez uma partida excepcional dessa. Primeira troca do Corinthians. Aos 17 saiu o Vitinho, que também marcou bem, tem a fama de ser meio preguiçoso, meio vagabundo ali, meio displicente, mas voltou bem para marcar no segundo tempo ali, com um jogador a menos, que é o que todo mundo tem que fazer. E ele ajudou bem ali, só que cansou, enfim, aí o Diniz preferiu trocar pelo Lingard, que também ajudou demais na marcação, quando entrou no lugar do Vitinho, até por entrar descansado, enfim, saiu o Vitinho e entrou o Lingard. O segundo tempo todo, basicamente foi o Vasco trocando o passe ali na entrada do Corinthians, o Corinthians fechando bem as laterais para evitar cruzamento, o Vasco tocava sem soluções, e aí arriscava um chute de fora, que por muitas vezes levou perigo, mas era o jogo mais seguro que tinha pro Corinthians fazer. Infelizmente, com um jogador a menos não tem muito o que fazer. E o Corinthians apostava em, para manter a bola, dar chutão pro Yuri Alberto ganhar. Ganhou várias, inclusive, que não é a característica dele, mas ganhou várias bolas pelo alto, conseguiu proteger, para depois o time vir na segunda bola e conseguir manter a posse. E funcionou muito bem a estratégia do Diniz. Aos 19, o Yuri voltou para marcar, como o time inteiro estava voltando. Ele dormiu na entrada da área, perdeu a bola. O Adson roubou, e o Adson, sim, aquele ex-Corinthians, roubou a bola e bateu por cima, sem perigo. Aos 22, o Paulo Henrique do Vasco
tava o Lingard e o Bidu cercando ele consegue girar para cima dos dois e bater de bico, a bola passa próxima ali, passou perto da trave do Cauê. Aos 31, saiu o Garro, partidaça do Garro, se doou na marcação, cavando falta, com a experiência que ele tem, enfim, fora a assistência maravilhosa que ele deu, entrou o Carrilho, que é mais a dele, fazer a beirada ali para ajudar na marcação. A questão é quando ele tá afim de fazer, e hoje, graças a Deus, aparentemente ele tava, porque ele ajudou bastante. Aos 34, o Rojas de novo arrisca de longe, o Cauê encaixa. O Cauê é muito seguro no jogo, cara. O Cauê é muito seguro. É mais um ponto a se destacar do jogo do Corinthians hoje, individualmente o Cauê. Aos 39, o Bidu recebe uma bola, vem conduzindo, acha um bolão no Yuri na velocidade, ganha do zagueiro, põe na frente, aí o defeito do Yuri Alberto, ele parece que ele sempre puxa pro lado, que ele tem menos ângulo, ele vai perdendo o ângulo na hora de conduzir a bola e chuta por cima, pra fora, enfim, podia ter matado o jogo ali, mas também não vou criticar o Yuri, correu muito, se doou muito, mais uma vez prejudicado pela expulsão, mas se doou demais a marcação, não vou criticar. Acho que a partir desse momento aqui, que eu já nem sei mais os minutos certos, que eu só tava lá, quase morrendo, torcendo. Aos 41, o Andrés Gomes bate rasteiro, o Cauê encaixa. 43, saiu o Bidu, entrou o Angilero, o Bidu completamente cansado, e o lixo do juiz, esse merda desse juiz, que ficava mandando o Bidu levantar, achando que tava de cera, e talvez tivesse mesmo, mas o cara é bizarro, a arbitragem do cara, o cara é horroroso, escorregou 2 vezes em campo, cara, meu Deus, é uma vergonha a arbitragem brasileira. Esse cidadão aí gosta de aparecer e dos bizonhos, é um dos mais bizonhos que tem, é o Davi Ferreira Lacerda, árbitro horroroso. E saiu também o Bidão e entrou o Matheus Pereira. E é isso, partidaça do Bidão também. Esse foi o jogo, depois eu não tem mais nada nos acréscimos, não tive mais saúde para isso. Mas é isso, ganhamos o jogo na raça, com a cara do Corinthians, e o Vasco é muito freguês, cara, impressionante. Os caras não ganham da gente de jeito nenhum, apanham, uma hora bate, uma hora apanha, outra hora apanha também, bizarro. A se destacar, partidaça do Corinthians no sentido de entrega, que vinha sendo um defeito com o Dorival nos jogos do Campeonato Brasileiro, o time estava dormindo, o Diniz mudou isso, o Diniz cobra demais, os caras cobram intensidade, e com a bola também, a qualidade de jogo do Corinthians muito boa no primeiro tempo, que é quando dá para jogar, porque no segundo tempo não tem o que falar, no seu time se doando para defender e correr, porque com jogador a menos inviabiliza qualquer avaliação de jogo com bola do time, né? Bom, vamos lá, passar um jogador a jogador aqui. Cauê, vou dar nota 8, espetacular jogando com os pés, deu 2 dribles dos jogadores do Vasco ali quando tava pressionando, que eu confesso que prendi a respiração ali, o coração veio na boca, mas conseguiu se desvencilhar bem da marcação, bem demais com os pés, muito seguro com as mãos também, encaixando várias bolas desse chute de longe do Vasco. Bem demais o Cauê, gostei demais na saída do gol também, nas bolas aéreas, enfim. Nota 8 pro Cauê. Ranieri, 9,5. O Ranieri, espetacular a partida do Ranieri. Espetacular a partida do Ranieri. Ele anulou o Andrés Gomes, que para mim é um dos jogadores mais difíceis de serem marcados no campeonato no Brasil hoje. Ele anulou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes não acertou uma jogada em cima do Ranieri. Não acertou uma. Espetacular o jogo do Ranieri. E ainda por cima, que eu não esperava, conseguiu ajudar no ataque também. Subia pro ataque, conseguiu fazer ultrapassagem em velocidade, deu caneta, deu chapéu, cavou cartão. Cara, sensacional a partida do Ranieri. Sensacional. Eu gosto muito do Ranieri. Tem suas deficiências, mas, cara, é um cara muito esforçado, muito raçudo, e mostrou hoje ser polivalente também. Já joga na zaga de vez em quando, é volante, e hoje jogou de lateral direito muito bem, o Ranieri. Gabriel Paulista, 7,5 pro Gabriel Paulista, jogou demais também, partidaça dele. Só vou dar 7,5 porque, cara, o Gustavo Henrique pra mim tá um pouquinho acima. Todo jogo, o Gustavo Henrique, mais uma vez, muito seguro, muito regular. Vou dar 8 pro Gustavo Henrique, ganha todas as bolas, não tem o que falar. Até injusto com ele, porque não tem o que falar, todo jogo a mesma coisa, ele acerta todos os botes, ganha todas as bolas de cabeça, no ataque, ganha as bolas na bola parada do Corinthians, cara, jogadoraço o Gustavo Henrique, jogadoraço. Bidu fez o gol, vai ganhar 8,5 o Bidu, foi a válvula de escape do Corinthians ali, o Corinthians jogou muito pelo lado esquerdo, por ter o Ranieri na lateral direita, né, então forçou bastante o jogo no Bidu, e ele fez o gol, cara, o lateral ofensivo que é o Bidu, nós, torcedores do Corinthians, já fizemos muita campanha por ele na seleção, agora acho que já é tarde, que só tem a convocação para a própria Copa, não tem mais nenhum amistoso, mas cara, tá jogando demais o Bidu, se não for o melhor, é top 3 laterais esquerdos do país, hoje com tranquilidade, partidaço do Bidu defensivamente também. Alan,
Partidaça do Alan, vou dar 7,5. Marcou, distribuiu bem demais o jogo. No segundo tempo ali, quando eu tava com um jogador a menos, se desdobrou para marcar também. Teve um lance que ele rouba a bola, dá chapéu, depois vai passando e sofre uma falta, tipo, bizarro. O jogaço do Alan também, não tem muito o que falar. André, vai ganhar um grande de 1-0, um 0 bem redondo, o André, porque, cara, já foi tudo pra falar. Displicente, moleque, juvenil, enfim. E se tá irritadinho, irmão, na boa, não ligo. Tem que tomar uma chamada. Ele precisa mais do Corinthians do que o Corinthians precisa dele. A verdade é essa. Por mim, pegaria banco para os próximos jogos. A verdade é, por mim, pegaria banco. Até botar a cabecinha no lugar, porque tá se achando demais já. Tá achando mais do que é. Bidão, vou dar 7 pro Bidão. Se entregou demais na defesa. Ofensivamente estava meio sumido, mas também colaborou bastante depois que o Corinthians começa a crescer no jogo no primeiro tempo ali. E joga com uma maturidade impressionante o Bidão. Sabe picotar o jogo, sabe na hora de segurar, sabe na hora de acelerar o jogo. Bem demais o Bidão. 7 pro Bidão também. Garro, vai ganhar um 8 o Garro também. Vai ganhar menos que o Bidu, porque o Bidu fez o gol, ganhou 8,5. O Garro vai ganhar 8. Assistência fantástica do Garro. Tem lances ali que ele ainda erra, às vezes erra um domínio, às vezes erra um passe, que a gente não tava acostumado. Ele acostumou a gente mal a não ver ele errar isso. Mas, cara, é um lance pro cara decidir o jogo, porque ele é diferente, é um jogador diferente do time. Assistência maravilhosa, de letra, cara, maravilhoso o gol do Corinthians. A assistência do Garro, assim, é de cinema. 8 pro Garro, na verdade. Mais uma vez, fazendo um partidaço e méritos totais do Diniz, que vem recuperando ele. Vitinho, vou dar 6,5 pro Vitinho, não comprometeu, também não foi tão bem assim, mas ajudou bastante defensivamente. E teve uma chance de gol ali, que eu citei no primeiro tempo, que bateu bem na bola e teve um leve desvio, que eu não sei se foi do goleiro do zagueiro, e a bola passou raspando na trave. 6,5 pro Vitinho aí. E o Roberto 6,5 também, teve a chance no segundo tempo ali, mas é a mesma coisa que eu já falei no primeiro vídeo do canal aqui, no pós-jogo contra o Palmeiras. Cara, o maluco tá se desdobrando, o cara tá se desdobrando pra marcar, é centroavante, não recebeu bola o jogo inteiro, ele recebeu uma bola em velocidade, o cara tem que correr quase que o campo inteiro pra chegar na cara do gol. Tudo bem, ele conduziu errado a bola, puxando pra fora, digamos assim, né, pra fora da área e perdendo o ângulo da finalização. É um erro dele, é um erro técnico dele, é verdade. Só que o cara já chega cansado, o cara já tava correndo dobrado pra marcar pelo time estar com um jogador a menos, ainda tem que correr quase que o campo inteiro pra chegar na cara do gol, já chega sem perna na hora de finalizar. Perdeu o gol, é verdade. Poderia ter matado o jogo, mas não comprometeu. Tanto é que a gente ganha o jogo. Então eu não vou ficar pesando na do cara aqui, que tem muito crédito. Também não é um jogador perfeito, cara. Não é um jogador perfeito, mas ajuda muito, a gente tem muito crédito, não vou pesar na do Yuri aqui. Eu prefiro valorizar a entrega que ele teve defensivamente, o tanto de bola que ele ganhou nos chutões pra frente, que nem é a característica dele, se é aquele centroavante que joga de costas, que faz pivô, e ele ganhou várias dessas bolas, várias, que desafogou o time no segundo tempo ali, fez o Corinthians conseguir ficar um pouco mais com a bola e, consequentemente, tirar o Vasco de próximo da nossa área, de perto da nossa área. Então eu vou dar 6,5 pro Yuri também, acho que tá justo. Quem entrou foi Lingard, vou dar 6 ali, ajudou defensivamente, ofensivamente não tem muito o que falar. Matheus Pereira, vou deixar sem nota porque mal participou do jogo. Carrilho, vou dar 6 também, achei que ajudou bem defensivamente e soube segurar o jogo na frente. Inegável, o Carrilho é um jogador muito experiente, me irrita demais a passividade dele, certas vezes até passando displicência, vagabundagem mesmo, essa que é a palavra, até que ele conseguiu tomar um cartão no banco, tá suspenso, enfim. Mas na hora de tranquilizar o jogo, precisa botar a bola no chão, ter calma, segurar o jogo ali. O Carrilho é um jogador extremamente importante, conseguiu entrar bem para segurar essa bola. Vou dar 6 pro Carrilho também. Então já foi Carrilho, Matheus Pereira e Lingard, tá faltando um. Quem foi que entrou? Quem foi? Angileri. O Angileri, eu vou deixar sem nota também, não participou muito. Enfim. Vitória maiúscula, vitória gigante do Corinthians, 3 pontos, saímos da zona do rebaixamento, estamos em 14º no momento, ainda tem jogo para acontecer, a gente pode cair para 15º, a depender do Atlético Mineiro ganhar, do Flamengo, mas é um jogo difícil do Galo. Importante que não estamos na zona, isso que é o importante, saímos da zona do rebaixamento, que a gente não volte mais para lá. Nosso próximo jogo agora, meio de semana, contra o Peñarol pela Libertadores, terceira rodada, jogo para a gente ganhar e encaminhar a classificação, fazendo 9 pontos nesse primeiro turno, né, da fase de grupos. E depois tem o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol que está em 18º no campeonato, 18º ou 19º agora, tá ali, antepenúltimo, penúltimo,
É em Mirassol, é jogo, eu acho jogo duro, mas é jogo que dá para ganhar e se a gente tem que ganhar para se afastar cada vez mais dessa parte de baixo e começar a olhar para cima na tabela para brigar por coisas maiores. Olhar para cima, para o pelotão de cima, para tentar garantir G5, enfim. Esse tem que ser o objetivo do Corinthians, eu acho. Bom, esse foi o jogo. Vitória maiúscula do Corinthians, cara. Vitória com cara do Corinthians na raça, na entrega, na disposição e jogando futebol também. Gostoso demais, cara. Muito bom, cara. A gente sofre durante o jogo e depois que acaba um alívio, um êxtase absurdo. Bom demais. Corinthians 1, Vasco 0. E o Vasco é muito freguês. É isso, fiel. Esse foi mais um pós-jogo aqui. Corinthians fora da zona de rebaixamento. Se vocês puderem se inscrever aí, deixar o like, eu vou agradecer demais. E é isso. Esse foi o pós-jogo de Corinthians 1, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2026. Fechou? Valeu, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians sempre.